Olá! Na aula anterior a gente aprendeu sobre teste lógico e a gente também viu como fazer a função C, uma das mais importantes do Excel. Nessa aula aqui a gente vai dar continuidade a esse estudo e falar sobre outras funções condicionais do Excel. Continuando aqui com a nossa mesma tabela das aulas anteriores, eu quero agora fazer uma análise por posição. Então eu quero saber, primeiro, quantos jogadores eu tenho jogando em cada posição. Eu quero saber qual o total de pontos por posição, qual que é a média de pontos, qual que foi a melhor pontuação em cada uma das posições e qual foi a pior pontuação em cada uma das posições. Para que a gente não acabe tendo o mesmo número de jogadores em todas as posições aqui, eu já vou mudar o Fernando, vou dizer que ele é do ataque. Senão a gente teria aqui para cada posição a gente teria 2 jogadores. Então eu quero mudar isso já agora aqui. Bom, a primeira forma que eu vou fazer aqui é uma forma condicional, que ela deve contar, então vai ser uma dessas funções de conta aqui que a gente já viu anteriormente, porém ela tem uma condicional, que ela só pode contar jogadores que forem de ataque, depois de suporte e depois de defesa. Então na nossa primeira célula aqui, na célula L4, a gente vai inserir a nossa função igual conte-ces. Nós temos a função conte-c e a função conte-ces. A função conte-ces consegue fazer tudo o que a função conte-c consegue. Porém, nem tudo que a função conte-ces faz, a função conte-c consegue fazer. Então, como a gente não precisa usar a função conte-c, a gente vai direto para a função conte-ces, que a gente consegue colocar mais de uma condicional. Essa é a diferença. Na função conte-c a gente tem apenas uma condicional e nada mais. Na função conte-ces nós temos uma série de condicionais. É claro que no nosso exemplo a gente vai usar apenas uma condição, que é para saber se o jogador é de ataque, de suporte ou de defesa. Então vamos lá, função conte-ces, apertei o tab ali, ele já me deu a função toda. Ele me pede aqui qual que é o intervalo de critérios 1. Ou seja, eu posso ter mais de um intervalo de critério e mais de um critério. Como eu disse anteriormente, função conte-ces, a gente pode ter mais de uma condição. Então qual que é o nosso intervalo de critério? O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a posição de cada um dos jogadores. Então a gente marca aqui a posição de cada um dos jogadores. Como eu vou posteriormente arrastar essa função aqui para baixo, eu já vou congelar o meu intervalo. Então já vou apertar F4 aqui, ele congelou todo o intervalo. Quando eu descer aqui para baixo, essa minha referência não vai mudar, não vai começar a pegar as células de baixo. Relembrando aí aulas anteriores. Depois, ponto e vírgula, eu vou para o meu segundo argumento, que é critérios 1, ou seja, critérios 1, ele se referencia ao intervalo de critérios 1. Note que depois nós teremos o intervalo de critério 2 e aí o critérios 2. Nesse caso, a gente vai usar apenas o intervalo de critérios 1 e o critérios 1. Então, qual que é o meu critério? O que eu quero avaliar? Eu quero que ele conte apenas quem for do ataque, ou seja, lá no intervalo de critério 1, eu quero que ele conte somente quando aparecer o critério ataque. Fecho o parênteses da minha função, aperto Enter, ele está me dizendo aqui que eu tenho 3 vezes lá nessa minha tabelinha aqui, nesse meu intervalo, eu tenho 3 vezes onde aparece a palavra ataque. Se eu for conferir aqui, eu tenho o Fernando, a Débora e o Leonardo, que são todos de ataque. Então, se está correto, eu tenho 3 aqui. Vou mudar minha formatação aqui novamente, botar de número, tirar as casas decimais e centralizar. Eu posso agora simplesmente copiar essa minha fórmula aqui, colar ela para baixo e eu já tenho que no suporte eu tenho 2 jogadores, que é o Rafael e o Gabriel, enquanto na defesa eu tenho apenas um, que é a Camila. Em seguida, nós queremos somar o total de pontos. Então note que toda vez que você for fazer uma função no Excel, o seu pensamento já te diz mais ou menos qual é a função que você quer. Aqui eu queria contar quantos jogadores são de ataque. Logo eu quero contar com uma condição. Por isso eu sei que eu preciso de um conte-ces, eu preciso de uma função de contagem. Aqui eu quero somar o total de pontos baseado, ou seja, com uma condição que é a posição do jogador. Então eu já sei que eu tenho que procurar uma função de soma que tenha pelo menos uma condicional. Então, igual soma, e a gente vai usar aqui a função soma-ces. Note que a gente tem também a função soma-c, mas assim como a função conte-c, ela vai ter uma condição apenas. Como as duas são praticamente iguais, mas a soma-ces
mais robusta, a gente vai utilizar essa daqui. Então, aperto o Tab, ele escreveu o nome todo para mim, ele pede para mim qual que é o intervalo de soma, qual que é o intervalo que tem os números que eu vou somar. O intervalo desses números é aqui o total de pontos. Vou de novo congelar, apertando a tecla F4 no teclado, para quando eu arrastar para baixo a minha fórmula, ela sempre se referencie a esse intervalo aqui. Ponto e vírgula, para ir para o segundo argumento, ele me diz qual que é o intervalo de critérios 1. Mesma coisa que a gente viu lá na função conte_cs. O meu intervalo de critérios 1 é a posição de cada jogador. Vou de novo congelar o intervalo apertando F4, ponto e vírgula, passei para o próximo argumento da minha função, critérios 1. Qual que é o critério que eu vou buscar lá no intervalo de critérios 1? O critério que eu vou buscar é a posição do jogador aqui. Então, é o ataque. Fecho o parênteses, aperto Enter, está feita a minha fórmula, somando a pontuação de todos os jogadores que estão no ataque. Como é que eu vejo isso? Como é que eu confiro? Posso selecionar a célula aqui de ataque do Leonardo, Ctrl, a tecla de ataque da Débora, segurando Ctrl ainda a tecla de atalho, de ataque, aliás, a tecla não, a pontuação de ataque do Fernando. E eu consigo olhar aqui na nossa barra de status, ela já me diz alguns dados sobre a nossa planilha. Então eu tenho aqui a soma, 2298 é exatamente a soma que a gente tem aqui. Note que aqui na nossa barra de status a gente ainda tem a média, a contagem, que são quantas células foram selecionadas, o valor mínimo dessas células e o valor máximo. Então todas aquelas contas que a gente já fez antes, caso a gente não queira ter esses valores salvos na nossa planilha, a gente só quer visualizar rapidamente, a gente pode apenas selecionar as células e olhar aqui na nossa barra de status e a gente já vai ter algumas informações. Continuando então, eu vou copiar essa nossa fórmula, colar aqui embaixo. Então eu já sei que a defesa marcou 519 pontos, eu só tenho um jogador da defesa, então a Camila aqui, 519 pontos. Já o suporte, 2.194, então eu marco os jogadores de suporte aqui. Olho lá embaixo na minha barra de status, 2.194 é o mesmo que eu tenho aqui de resultado da minha função. Próxima função, eu quero saber qual que é a média de pontos de cada jogador, aliás, de cada grupo de jogadores, né, baseado na posição deles. Eu posso muito bem apenas fazer um igual o total de pontuação dividido pelo total de jogadores, eu vou ter esse resultado, mas vamos aqui aprender a função média cs. Então vamos igual, fazer uma média com condicional. Nós temos de novo média C e média Cs. Vamos utilizar a Cs, que é mais robusta. E aí qual que é o intervalo da média? Eu não vou buscar essa média aqui, eu quero calcular a média. Então eu vou buscar o valor do total aqui. É aqui que está o meu intervalo que eu vou calcular. Note que ela é exatamente igual à nossa função de soma aqui. Os critérios são basicamente os mesmos, só que a gente vai buscar a média. Assim como era lá na função soma base, e a função média base do Excel, que a gente viu lá no nosso primeiro vídeo sobre funções. Então está aqui o intervalo de média, ponto e vírgula, intervalo de critério 1 é a posição dos meus jogadores, F4 para congelar, ponto e vírgula, qual que é o meu critério, é aqui, ataque, fecho parênteses, aperto Enter, copio aqui para baixo, colo, vamos avaliar aqui a nossa média, do ataque, então seleciono os meus 3 jogadores de ataque, olho lá embaixo, a minha média está em 766. Olhando aqui, 766 está correto. Agora a gente vai avaliar quem é o melhor e quem é o pior, e para isso a gente vai usar as funções máximo e mínimo, porém agora com condicional. Então vamos lá para a máximo cs. Note que nesse caso aqui nós não temos a função máximo c, nós temos apenas máximo cs. Mas na verdade não faz falta, tá? Então vamos lá, qual que é o intervalo de máximo? O intervalo que a gente vai conferir aqui é o nosso total novamente. Vou congelar, ponto e vírgula, intervalo de critério é aqui. Vou congelar, ponto e vírgula, e o meu critério está aqui. Fecho parênteses, Enter, copio para baixo, já tenho ali quem é o meu melhor em cada posição. Depois o pior, eu vou botar aqui o mínimo, e mínimo cs, qual que é o meu intervalo, eu quero ver esse total aqui. F4 para congelar, ponto e vírgula, intervalo de critérios, a posição do jogador. F4 para congelar, ponto e vírgula, qual que é o meu critério,
ele está aqui. Fecho parênteses, aperto Enter, copio a minha fórmula aqui para baixo e eu já tenho quem é o pior. Então a pior pontuação para o ataque, vamos olhar aqui, foi 537, está aqui foi a Débora com 537 pontos. A melhor pontuação para o ataque foi 1016, a gente olha aqui, temos o Leonardo com 1016 pontos. E o mesmo a gente pode olhar ali para suporte e para defesa. Na próxima aula a gente vai aprender a montar o nosso primeiro gráfico com base nessa nossa tabelinha aqui. Até a próxima!